Pessoal, é o seguinte, né? A Cisco no início do ano, né, de 2020, eles liberaram uma estrutura nova de certificação lá em fevereiro, né? Pô, agora é essa estrutura que a gente está utilizando hoje. E no meio da estrutura veio uma carreira, né, inteira de DevNet, tá? E para quem não sabe o que significa DevNet, ele vem de Developer Network, tá? Developer Network. Isso daí seria o tal do cara do DevNet. E aí o pessoal se assustou, né? Falou, pô, Lucas, esse negócio de DevNet, ele acaba sendo um tanto quanto trick, né? Por quê? Será que eu devo mirar minha carreira direto para DevNet? Esquecer esse negócio de CCNA, esquecer essa parada de CCNP, CCIE e fazer só DevNet? Qual que é a direção do mercado? O que eu devo fazer? E hoje aqui, a aula da batalha, eu vou mostrar para você exatamente a direção do mercado e eu vou falar baseado também nos meus exemplos, né? Hoje eu sou developer, né? Eu sou Cloud DevOps Evangelist para dentro de uma solução de cloud do banco que eu trabalho aqui em Amsterdã, né? Então tem muita coisa de developer no meu dia a dia, mas também tem muita coisa de network, né? E aí eu vou mostrar na perspectiva do cara que tá ali. Eu tenho N exemplos, cara. Tem amigos que estão fora do Brasil, em outras empresas de grande porte, como você pegar aí na Amazon, se você pegar aí na... Deixa eu pegar mais uma empresa que tá bombando a parte de Netflix, cara. Netflix, tem um cara aqui de Netflix que, meu, Netflix tá explodindo. Mas eu vou explicar exatamente quando que você deve mirar um e quando você deve mirar outro e o que tem que acontecer na sua carreira, tá? Então, para quem não entende nada da história, fica tranquilo. Por que isso é importante, cara? Porque existe uma linha cronológica que ela é muito óbvia, né? Que todo mundo deveria seguir uma linha cronológica quando você pensa no seu desenvolvimento profissional, né? Quando a gente fala das certificações Cisco, as certificações que junto com a certificação vem todo aprendizado que você está recebendo, né? A ideia é que você faça uma linha que vai fazer sentido no seu aprendizado também. Não é só fazer uma prova lá e acabou, passei na prova, agora tá tudo certo. Não, é muito mais do que isso, né? Não é somente a prova. A prova é um pequeno pedaço da história, né? Agora, tudo que você vai aprender naquele período de estudo para a prova, é aí que tá o grande X da questão, tá? E aí, pensando nisso, é que a gente vai conversar um pouquinho sobre a aula da batalha, tá? O que acontece, né? Vamos puxar aqui a própria página da Cisco, onde ele fala das certificações. Isso aqui você já deve ter ouvido eu falar bastante, né? E só pra gente entender o que rola aqui, né? Vamos eliminar essa parte de entry, né? Por que você elimina essa parte de entry, Lucas? Esse negócio de CCT aqui, campeão, isso aqui se você quiser ficar passando cabo sua vida inteira, tá? Esquece isso daqui. Você vai no nível Associate pra frente, tá? E o que você tem aqui no nível Associate? Aí você olha lá a listinha de Associate, você vai ver, cara, tem um tal de CCNA e tem um tal de DevNet Associate. Aí o cara viu essa parada nova e falou, cara, eu preciso estudar DevNet Associate, eu preciso estudar essa parada porque ele é a bola da vez, né? Será mesmo? Será mesmo que você deveria começar por DevNet? Vamos esclarecer isso aqui, ó. Se eu pegar a própria certificação do DevNet, tá? Eu já tenho ela aberta aqui. E aí você vai olhar dentro de DevNet, isso aqui são os tópicos que você vai ter que aprender, né, para poder passar na certificação, ou os tópicos que você vai ter que dominar para poder ser um DevNet Associate. O que acontece nessa jornada aqui, moçada? Veja bem, o primeiro tópico aqui que a gente tem é Software Development e Design. Tem alguma coisa a ver de network aqui dentro? Tem alguma coisa de network, a parte de net aqui dentro? Não tem nada. Depois você vai aprender sobre Understanding e Using APIs, quer dizer, entendendo e usando APIs, né? APIs é para você fazer integração de softwares diferentes, ou melhor, exato, né? Softwares distintos que querem falar com o seu software. Então você abrir um pedaço do código para que determinada ação que for realizada dentro do seu código, ele vai executar um XYZ tarefas, né? Tem alguma coisa de network aqui? Não tem. Cisco Platforms and Development. Development para Cisco Platforms. Tem alguma coisa de networks aqui? Tem development para Cisco Platforms.
Application Deployment e Security da application. Infrastructure and Automation. Aqui começa a falar um pouquinho de Network, né? Que vai falar para você da infraestrutura. E por último, Network Fundamentals, né? Qual que é o grande X da questão aqui, moçada? Quando você está estudando DevNet, né, e você entra no Associate, agora vamos comparar isso aqui, esse Associate, com o Associate de Enterprise, né? Enterprise é o cara que vai lá gerenciar o ambiente de redes mesmo, né? Um engenheiro de redes que está fazendo a trilha dele da base para o topo da pirâmide, rumo ao topo, né? O cara tem da base pro... Ô, tiozão, esqueci a camiseta oficial hoje. Não, próxima aula tem camiseta oficial de novo aí, ó. Vamos lá. Mas aqui, ó, o cara tá lá fazendo um CCNA. Aí o CCNA dele, olha a diferença do que a gente tem no escopo do Associate do Enterprise, né? Do cara que está iniciando lá na parte de redes mesmo, de network, né? A gente tem, o cara aprende fundamentos de rede, que na verdade é o 6º módulo do DevNet Associate. Ele aprende Network Access, ele aprende conectividade IP, serviços IP, fundamento de segurança para redes e depois o 6º capítulo que ele entra em automação e programability. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte, né? Quando você está pensando na direção que você toma a sua carreira, né? O que é mais fácil, né? Você pegar um programador hoje e ensinar toda a base de redes para esse cara, ou é mais fácil eu pegar um cara de redes e ensinar toda a base de programação para esse cara, para ele simplesmente criar automações para o meu ambiente? Qual que é o lance, né? Quando a gente está pensando em DevNet, eu vou pegar aqui minha luzinha, né? Quando a gente está pensando em DevNet, esse cara é full developer. Por que ele é full developer? Ele vai ter a skill desse cara de DevNet é skill de programador. É skill de programador. Por que é skill de programador? Porque o job que você faz, você vai trabalhar em criar application, você vai pegar lá o Grafana e vai montar dashboard para poder entender o que está rolando na rede, você vai fazer script em Python, você vai fazer você vai ter que entender de data model, qual que é o tipo de data model que a gente utiliza nas plataformas Cisco, você vai ter que entender de API, como que a gente faz a conectividade de APIs, né? Ou melhor, conectividade de aplicações entre si usando API. Esse cara, ele é full developer. Só que qual que é o issue do mercado que tá rolando aqui agora? Eu tô te falando com a experiência do cara que tá na missão aqui. Eu tô na missão, cara. Tô no campo de batalha mesmo ali, ó. Tomando tiro todo dia e dando porrada, tio. O cara que tá na missão, se eu contrato um engenheiro de redes, eu vou pedir que esse engenheiro de redes, ele tenha conhecimentos, né? Aqui, ó, contratando um engenheiro de redes. Eu vou pedir que esse engenheiro de redes, ele tenha conhecimento, né? Ou melhor, eu vou pedir que ele tenha base do CCNA, que vai incluir aqui, ó, base de redes, base de redes, roteamento, enfim, funções do dia a dia, né? Layer 2, LAN e WAN, enfim, a base mesmo do CCNA. E depois eu vou falar para ele que eu quero que ele tenha conhecimento em automação. Esse conhecimento em automação, ele não vai trazer a profundidade que a gente está falando de uma carreira de DevNet. É claro e é óbvio, né, que se você tiver todo o skill de DevNet junto com essa base, aí o jogo muda completamente e você vai brilhar demais. Só que qual que é o problema? Segura aí, qual que é o problema? A questão é a seguinte, né? A galera olhou para a DevNet, assim que isso publicou essa certificação, esse novo track no mercado, que não tem um CCIE DevNet ainda, né? A gente já vai entrar nele.
A galera olhou para isso e falou assim, cara, eu tenho que então ser DevNet, eu não tenho que mais fazer meu CCNA. Quem tá perdido, né, falou isso, né? Errado. É uma assumption muito errada. Por quê? Quando te contratarem, né, pro seu dia a dia, você vai pegar lá, vou te dar um exemplo, tá? Eu fiz um batidão de entrevistas pra Amazon, né? No meu batidão de entrevistas, o que os caras me perguntavam? A parte de skill de programação, a parte de skill de DevNet, era o final da entrevista. Não era o que dividia o divisor de águas. O divisor de águas era a base de redes. O divisor de águas era a base sólida em redes. Por que era o divisor de águas? Porque quando a gente olha para o profissional que precisa implementar, criar uma aplicação ou desenhar algo novo, automatizar meu ambiente, é quase impossível, num curto prazo, eu pegar um programador e eu treinar ele nisso aqui. É quase impossível. Agora, se eu pegar esse cara que já tem esse skill, é muito mais fácil eu treinar ele em como ele automatiza o ambiente. Na hora de eu falar para esse cara que ele vai pegar lá, explicar para ele o que ele tem que usar o Postman, explicar para ele que ele tem que usar, montar uma Docker, explicar para ele que ele vai criar um script de automação do ambiente para fazer algo que ele já fazia, é muito a curva de aprendizagem. É isso que eu quero que você entenda, cara. A curva de aprendizagem, essa curva aqui, ó, para ele começar a aprender e ir embora, essa curva de aprendizagem do cara de redes, para ele entender de automação, ela é muito menor do que a curva de aprendizagem do cara de dev, do developer. Eu trabalho aqui hoje, né, no banco, com uma cara... Opa, cara, eu ia falar um francês. Vou falar um francês aqui, com uma caralhada de developer. Uma caralhada, né, de developer. Os caras lá sacam tudo de dev. Só que o cara não saca nada da base de redes. Então o cara só toma tapa na cara. Por quê? Na hora que você está implementando um serviço, você está automatizando, criando uma aplicação, né? Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? E aí eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem aqui, né, um cenário bem simples, né? Você tem aqui, ó, uma topologia, tá? Esses caras estão conectados entre si. Esses caras estão conectados entre si, né? E esse daqui a gente está saindo pelo MPLS, né? E aí o que acontece nessa topologia inteira? Eu tenho, né, o meu data center aqui atrás, tá? Data center. E aqui no data center a gente entendeu que, pô, a gente precisa configurar um QoS nessa rede para todos os devices, né? Então você vai ter uma mesma política de QoS, de priorização de serviços, de melhorar a largura de banda, da estrutura. Ai, vamos lá, tô passando mal aqui. Você tem lá que configurar um QoS, né? E esse QoS ele tem que fazer o seguinte: você vai ter que dar prioridade para uma fila de voz, ou uma fila de dados, ou uma fila de vídeo, enfim, você vai criar lá uma priorização de QoS, tá? Falo muito sobre QoS dentro da comunidade Cisco. Entre pra comunidade Cisco, que daí tu aprende QoS no bit, né? E aí o que acontece? Você tem que fazer essa configuração em 480 routers, né? Você vai ter que ir lá 480 devices, você tem que entrar nesse device e fazer essa config. O developer, o cara que é dev, só dev, tá? Só dev. O cara não tem a base de redes. Ele não sabe configurar um QoS. Tanto que os caras de redes mesmo, né? Se o cara não tem uma base sólida, ele não consegue também configurar um QoS direitinho, né? Mas o developer, ele não faz a menor ideia. Ele não sabe que lá em Layer 3 você tem um campo que é uma marcação que é o TOS. E ele não sabe que esse TOS ele pode variar de Class Selector, ele pode variar de IP Precedence, ele pode variar de DSCP. Ele não sabe disso. E por ele não saber disso, para ele criar um script que vai te trazer essa informação, ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que estudar como tudo isso aqui funciona. Ou você, cara da base de redes, o TDA, o design, whatever, esse cara vai ter que passar para ele aqui, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer. Só que
nem tudo são flores, né? Porque se a parada funcionasse exatamente do jeito que a gente só lá dá uns comandinhos, a parada já fosse embora e não precisasse de interação humana, nem eu nem você teria emprego, né? Agora, como é algo que é suscetível, pode dar errado, né? Algo que pode dar errado, esse cara ele vai ter que fazer troubleshooting sim nesse ambiente para conseguir preparar isso daqui. Então, o que as empresas de grande porte, inteligentes, empresas estratégicas estão fazendo, tá? E é o caso aqui, cara, eu trabalho para um banco gigantesco, né? O que os caras estão fazendo? Eu trago um cara de network e eu treino esse cara na base de dev. Por quê? Se eu fizer ao contrário, para mim, a minha estratégia, né, de trazer, de formar esse profissional dentro da minha empresa, ela é muito longa, é muito demorada. Então é muito mais inteligente eu fazer o quê? Eu trago você com a base de redes e eu formo você um developer. Que esse developer, normalmente, o seu trabalho ele vai consistir em automatizar processos. O meu trabalho aqui hoje ele consiste em automatização de processos. Então, tudo que eu faço uma vez, eu não deveria ter que fazer de novo. Eu deveria criar uma maneira de automatizar aquilo. Isso aqui é 90% do meu trampo, né? Faça uma vez e crie uma maneira de automatizar o que você fez daquela primeira vez, tá? A ideia dessa aula aqui é mostrar para que você tome cuidado, com as peripécias que o mercado acaba nos apontando. Se você for aí no seu LinkedIn, se você for aí fazer uma busca no AP Info, se for fazer uma busca na Cato, se for uma busca em qualquer site de emprego, as empresas, principalmente no Brasil, que essa parada não bombou ainda, aqui já tá bombando, cara, tá bombando, né? A empresa global já tá bombando isso, principalmente no Brasil. Você, olha, eu desafio você de 10, não vou falar mais ainda, tá? De 50, achar uma vaga que peça um DevNet ao invés de um cara com base em redes. Eu desafio, cara. E vai ser de 1 a cada 50. Por quê? Porque o contrário seria o ideal, o estratégico para a empresa. Eu contrato o cara de redes e treino ele em dev. Por quê? Eu tenho que automatizar. Se você quer ser competitivo, você precisa automatizar a sua rede. Você quer ser competitivo, você precisa automatizar. Não tem como você ser competitivo se você não automatizar o seu ambiente. Então você precisa de alguma maneira, né? As coisas que você faz hoje, você pode reduzir. Cara, pega a empresa lá, manda 50% embora, vai funcionar do mesmo jeito e manda os caras automatizar o ambiente inteiro, né? Você quer olhar para uma telinha e ver lá, o verde e vermelho, né? Tá bom ou tá ruim? E a ideia é justamente essa, você ter o cara que tem a base. Então, por que disso, Lucas? Essa aula da batalha aqui é para você entender que na hora que você está olhando para a jornada lá do DevNet, né, você não se confundir, porque aqui dentro, olha só, se eu for dar um deep dive em software e design, né, vou aumentar isso aqui, ó. Software e design, tá? Software e design. Se eu for dar um deep dive nesse cara, olha o que tem aqui nesse primeiro módulo, né? Você vai aprender o quê? Você vai aprender como comparar XML, JSON e EM, que seria você os data formats, né? Como que você apresenta isso. Isso aqui a gente vê também lá dentro do CCNA e do CCNP em Core, tá? Na parte de automação e programmability. Mas enfim, né? Vai falar de como você faz parsing, vai falar como que você development methods, falar de agile, lean e waterfall, né? Vai falar benefícios para a organização de código. Você está me entendendo, cara? Isso daqui é 100% developer. 100% developer. É você pegar um treinamento de developer, pegar um cara, um programador hoje, um cara que, bicho, faz a aplicação para app para mobile. Um cara que faz dashboard. É isso aqui que o cara faz, né? Vai falar muito de Git, né? Das operations, de clone, add, remove, enfim, né? Depois vai falar de API.
API, ele vai mostrar, como que você constrói uma REST API, o HTTP Response Code, algumas coisas daqui a gente fala até dentro do CCNA, tá? Tem bastante coisa, porque tem um módulo lá de automação e programmability, né? Que tem muito conteúdo lá dentro. E vai aqui, construct a Python script that calls a REST API using the request library, né? Enfim, chega para a terceira parte, Cisco Platforms e Development. Ele vai falar o quê? Para você fazer integração de APIs ou applications com as soluções Cisco, né? E aí vem desde DNA, de Meraki, de SD-WAN. Enfim, e ele segue. Até chegar na parte de Network Fundamentals, que a gente vai ter aqui sim, olha só, cara. Describe the purpose of and usage of MAC address and VLANs, né? Aqui ele tá falando para você, cara, você tem que saber descrever, veja bem, você tem que descrever o propósito de você usar MAC address e VLAN. Olha só, gente, vamos lá, vamos ser transparente aqui. Você concorda comigo que se eu contratar você para ser um engenheiro de redes, eu preciso de um engenheiro de redes, subir engenheiro de redes. Eu preciso subir lá meu ambiente, ganhei um contrato do Banco do Brasil, que a gente vai instalar para o Banco do Brasil um data center novo, certo? A gente vai subir toda a parte de infraestrutura. Se eu contratar você, que você sabe explicar o propósito de você ter MAC e VLAN, e você não sabe configurar uma VLAN na caixa, você vai desculpar, mas lindo que você é developer. Você está entendendo? O caminho, a jornada que tem que ser feita, se você iniciar de cara por essa jornada, eu entendo pelas vagas que estão no mercado, se você, imagina, você tem zero base, tá? Zero base. Você tomou uma decisão, você falou, agora eu sou malandro, né? Esse Lucas aí é um cabação. Eu sou malandro e eu vou começar assim, eu vou fazer DevNet Associate. Eu não vou fazer mais nada, eu vou fazer DevNet, eu vou começar lá e vou começar a mandar currículo. Champion, você me desculpa, mas pelas vagas que existem no mercado, pelas oportunidades que estão em abertas, você vai tomar na cabeça. Porque o conteúdo que você vai ter aqui não é o conteúdo que vai te dar a possibilidade de trabalhar no mercado atual. Não vai te dar a possibilidade de trabalhar hoje. Lucas, quer dizer que eu não devo fazer DevNet? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o início da jornada, ele não deveria ser por aqui. Porque sem a base de redes, para você automatizar um ambiente, você vai ter muito mais dificuldade. Você vai se tornar um developer. E já é isso que o nome da certificação diz, que é o Developer Network. Tá? Então, a base de redes aqui ela é muito menor do que a parte de developer. A parte de developer é o forte da certificação. Então, se você quer seguir por esse caminho, que você quer se tornar um developer, esse é o caminho sim. Um developer vai por DevNet. Só que, comparando com o que o mercado tem de oportunidade hoje, tá? E o que o mercado precisa é um developer com uma base sinistra de network. Eu preciso ter uma base sólida, que é algo que eu defendo muito, cara. Você criar uma base sólida. Com essa base sólida, aí, bicho, você vindo aqui para um DevNet, tu vai brilhar grandão. Por quê? Ele vai te dar toda a base que você precisa para seguir para esse passo. Lucas, o que você faria no nosso lugar, né? O que você faria aí? Qual a curva de aprendizagem que eu tô tendo hoje, né? Eu não sou nenhum especialista ainda em dev, mas eu tô aprendendo bastante, né? Se você tomar interesse para a parte de developer, você pode também fazer o seu CCNA e vir na sequência para dev. Lucas, devo fazer isso? Eu não aconselharia. A jornada que eu te aconselho seria isso aqui, ó. A jornada que eu te aconselho, eu tô te falando do mercado. Ninguém trabalha, a gente não tá nesse mercado aqui para você trabalhar e porque é legal, porque é bacana, tudo isso faz parte, né? Mas você quer ser bem remunerado, você quer ter disponibilidade, você quer trabalhar, escolher onde você trabalha, né? Pensando em tudo isso, eu faria a jornada passo 1, passo 2, e eu faria ou esse cara passo 3, ou esse cara passo 3. Depois que eu chegasse aqui, nesse meio de caminho, você vai aprender dev sim, tá? Nessa jornada aqui, você vai ver dentro do CCNA, tem dev.
Dentro do CCNP tem dev, dentro do CCIE tem dev, dentro do CCIE tem dev. Só que o developer que você vai ter aqui é developer de engenheiro de redes, não é developer de programador. Isso daqui, se você ir por esse caminho, tá? O caminho que eu não te recomendaria nesse momento, eu recomendaria você criar uma base aqui que eu entendo que você vai se destacar mais no mercado. Se você só ir por essa base aqui, né? Sem ter base nenhuma, galera, entenda bem, eu tô falando que sem ter base. Se você já tem tudo isso daqui, ó, vai aqui, né? Eu hoje, tá? Hoje mesmo, eu fiz algumas aulas aqui do DevNet. Eu fiz algumas aulas, eu assisti um treinamento lá, porque tem coisas aqui que eu tô aprendendo. Só que eu já tenho essa base toda, essa minha base aqui, ó, essa minha base aqui, ela é sinistra. Eu tenho essa base, tá? Eu tenho essa base aqui, ó. Isso aqui eu tenho, eu possuo CCNA, eu tenho um CCNP, eu tenho um CCIE. E não é só a certificação, cara. Pô, caguei pra certificação. Eu tô falando de você dominar o conteúdo, né? De você entender como a parada funciona. Se você já tem essa base, aí você seguir esse caminho, vai ficar meio na chupeta, é babinha. É babinha. Porque aprender isso daqui é muito mais simples, porque você sabe, eu quero criar. Imagina você querer criar uma aplicação para alguém usar essa aplicação num telefone, mas você não sabe o que é um telefone, você não sabe como o telefone funciona, você não sabe, não faz muito sentido. Agora, se você já tem a base, você sabe, beleza, lá roda esse protocolo, é isso aqui que o usuário precisaria, é isso aqui que a gente precisa fazer. Na hora de você criar uma aplicação, trazer isso para o mundo de developer, né? Developer é criar, gente, é desenvolver. Não é só automatizar. A automatização, né, se você for ver aqui, a gente vai ter a parte de automação dentro do CCNA. Se eu pegar aqui, ó, o Enterprise, por exemplo, você vai ter a parte de automação. Vamos lá no Encore. Você vai ter a parte de automação aqui dentro também. A gente tem um módulo aqui, tanto no CCNA quanto no CCNP, que a gente vai falar só de automação. Aqui a gente tem um módulo inteiro falando de automation. E aqui a gente mostra, ó, interpretar scripts básicos de Python, né? Construir vários JSON encoded code, fazer o high level principles de você usar o data modeling de Yang, como que você usa a API com Cisco DNA, vManage, REST API, DNA Center, RESTconf, EM Applets, que seria automação também direto na própria caixa, fazendo automatizando a configuração troubleshooting, mostrar Puppet, Assemble e SaltStack, né? Isso daqui é automação do engenheiro de redes, não é developer, cara. Pega esse cara com esse skill aqui é o meu. Se pegar eu e falar, Lucas, cria uma aplicação do zero, né? Eu não tenho esse... hoje eu conseguiria fazer alguma coisa, mas não ia ficar a melhor aplicação do mundo, né? O developer é o cara que vai criar a aplicação. É o cara que vai construir a parada do zero. Isso daqui você está automatizando, é automation da rede. Não é dev, não é developer, né? A estrutura do mercado hoje, né? Ele tende aí em duas vertentes, tá? Essa vertente que a gente já falou, você vai ter o cara com a base sólida de redes e ele vai ter skills de automation, né? Então esse cara aqui é o cara que vai fazer automation para o meu ambiente, automation. E a parte disso, eu vou ter o outro cara, que é o developer. Esse developer é o cara que cria. O cara que cria do zero, cara. É o cara que... Passando mal aqui, tiozão. É o cara que cria do zero. É o cara que, vai lá e faz a parada desde o início. Não é automatizar, tá? Automation. Automation, né? É o cara que já vai só automatizar o que já existe, né? Além disso, tem um outro perfil aí que tá crescendo muito, que é o DevOps, né? O que é o DevOps, Lucas? É o developer com skill de operations. O que é skill, Lucas? É perfil, né? Habilidades de operations, né? De operação, né? Por que eu preciso desse cara hoje, né? O developer com skill de operations, né? Qual que é a ideia desse profissional? A ideia do developer com skill de operations é você ter um cara, né, que ele desenvolve, que ele cria, que ele monta a parada, que ele bota a parada para rodar, só que ele também tem o perfil de operação. Então, além dele botar para rodar, é ele que dá o suporte no ambiente, né? Então, antes a gente tinha uma linha
que era assim, ó, a gente colocava as coisas dentro das caixinhas. Então, tinha uma caixinha aqui, né? Então, você tinha lá o cara de IT. O IT, ele tinha o cara, o Dev. E ele tinha o cara do suporte. E ele tinha o cara do design. Vamos desenhar na ordem aqui, né? Vamos fazer de novo, tá? Eu tinha o cara do design. Aí eu tinha o cara do dev. Aí eu tinha o cara da implementação. Aí eu tinha o cara do suporte. Né? O que é essa era a linha do mercado. Eu tinha o gerente de IT. Esse cara controlava tudo isso aqui, né? O que o mercado tá mudando? Ele falou pegou tudo isso daqui, né? E falou, pô, pega tudo isso daqui e transforma em uma única caixa, que vai ser agora o DevOps. Se vira, meu irmão. Você cria, você vai criar, você desenha, você cria e você dá suporte. Você que opera essa parada toda, né? Então, se eu pensar, principalmente no ambiente de cloud, né? Que seria a estrutura de você ter a gente criando, né, toda a orchestration do nosso ambiente, para ele poder rodar um ambiente de cloud que fale com diferentes partes do meu ambiente. Esse DevOps é o cara que desenha, cria, implementa e dá o suporte. Quando a gente traz para o nosso cenário do ambiente de redes apenas, né, dentro de redes, a gente vai pegar essa mesma caixinha de IT. E é mais interessante eu ter dentro desse profissional de DevOps, que agora que a gente está chamando aí de DevNet, né? Esse profissional é mais interessante eu trazer ele dentro desse perfil, né? E aí é o que a gente faz aqui dentro do banco. Na hora que a gente vai contratar uma pessoa, a gente olha para ele primeiro, né? Se eu quero trazer ele não só para DevOps, mas eu quero trazer ele para a parte de redes mesmo, de infraestrutura, né? Para o cara de infraestrutura, eu vou olhar se ele tem base de redes. E o divisor de águas ali é a base de redes. Agora, a parte de automation, se ele tiver skills de automation, se ele já tiver ter feito, já implementou algum script de Python, mesmo que seja laboratório, a gente traz ele do mesmo jeito. Agora, se ele tem 0 skills, e eu comparar um cara, né? Fazer essa comparação, né? 0 skills de automation versus mais skills de redes versus skill de automation versus, ou melhor, skill de automation mais 0 skills de rede. Se eu for comparar esses dois perfis, né, para um cenário de infraestrutura de redes, eu fico com esse aqui, ó. Eu fico com o número 1. Por quê? Ele já sabe tudo isso daqui, ó. Ele já sabe tudo isso daqui. Esse cara, ele manja de programar. Ele é um programador. Agora, para eu pegar esse programador e transformar esse cara no engenheiro de redes, eu vou penar. E eu vou penar muito. Para esse programador aqui dar suporte no meu ambiente, se eu quiser criar a estrutura de DevOps, eu vou penar e vou penar muito. O programador precisa aprender, cara, fazer troubleshooting no SPF. Eu vou penar muito. Agora, se eu pego esse cara que tem skill de redes, que sabe fazer troubleshooting no SPF, e ensino ele automação, né? Que é isso aqui é o novo CCNA, isso aqui é o novo CCNP. Trazer skills de automação pro cara que já tinha skills de redes, né? Eu dou essas skills para você, o que acontece? Você vai fazer troubleshooting no SPF, depois você vai criar um script que faz isso para você. Você vai criar um script que consegue automatizar, né, entender o comportamento do SPF e automatizar como que esse suporte vai ser feito, tá? Então, de novo, recapitulando, né? Pega a aula, porque tem uns cabeça dura que eu falo uma coisa e o cara acha que eu falei outra, né? Às vezes parece que fala grego, né? Eu não tô dizendo que DevNet não presta, não é isso, cara. DevNet é animal. Isso daqui é um oceano azul que ninguém tá nadando ainda. Só que o problema é que os cabeção estão fazendo o quê? O cara não saca nada de redes e ele vem pra cá e fala, agora eu sou programador, tiozão, agora eu sou programador. Tiozão, desculpa, mas você vai dar cabeçada, né? A jornada do óbvio que eu sempre falo na Maratona Cisco, falo na Semana Cisco, cara, a jornada do óbvio é, faz o CCNA, faz o seu CCNP,
depois que você tiver um nível de conhecimento, pelo menos a nível de enterprise, ramifica a sua carreira. Você pode ir lá para o CCIE, eu recomendaria direto para o CCIE, tanto Infrastructure quanto Service Provider. Faz esse cara. Depois que você fez isso, no meio do caminho, você já vai pegar conhecimentos de Dev, porque tem dentro do escopo das 3 certificações, você tem Dev, é cobrado muito Dev. Depois que você fez isso, aí sim, cara, ramifica a sua carreira para outras áreas, inclusive poderia ser para Dev, somente DevNet, porque com essa base sinistra de redes e você ter uma base forte agora também em Dev, Champion, o céu é o limite. Esse programa aqui, ó, esse programa todo, 1, 2, 3, e vamos colocar aqui, ó, esse cara como 4, tá? Esse cara como 4, esse programa todo, você vai gastar aí algo em média, cara, tô falando de dedicação, bunda na cadeira, algo em média entre 2 anos a 4 anos. Entre 2 a 4 anos é o que você vai gastar para fazer o programa inteiro, né? Isso com muita dedicação, tá? Muita dedicação. Porque a parte do CCIE é pesada, né? Eu conheço casos de pessoas que fez isso aqui em 18 meses. Eu conheço casos de pessoas que fez isso daqui em 2 anos. Como eu conheço casos de pessoas que fez isso aqui em 10 anos. Como eu conheço casos de cara que tá fazendo o CCIE, ele tá na oitava tentativa. Espero que ele não assista a aula, vai ficar bravo comigo. Mas o cara tá na 8ª tentativa, né? Porque simplesmente tem, no meio do caminho, tem muita coisa que acontece, muita gente que se perde, muita gente que não sabe por onde ir, né? O mesmo se repete na hora que você vai para o CCNP de Dev. Na hora que você passa do DevNet Associate, você vai para o CCNP, a hora que você vai aprender lá no CCNP, você vai aprender o Dev Core, né? Que é a base primeiro ali, né? Que é o core, que nem a estrutura de qualquer CCNP, né? No Dev Core, você vai aprender esses tópicos. Software Development e Design, usando APIs, plataforma Cisco, Application Deployment e Security, e depois Infrastructure e Automation. Você está vendo alguma coisa de base de networks aqui dentro, galera? Não tem base de networks. A assumption é que você já saca tudo isso que você precisa sacar para você poder criar aplicações ou fazer integrações entre as aplicações Cisco, entre DNA, entre Meraki, entre SD-WAN. Agora pega o CCNP do Encore. No Encore você tem o quê? Você vai ter arquitetura, virtualização, infraestrutura de redes, Network Assurance, Security e Automation. Vai ter automação também. Só que você tem toda a base de redes, é isso que eu quero que você entenda, tiozão, né? Próximo passo, a gente chega aqui, ó, para CCIE, né? Quando você vai chegar na evolução do Expert. Aqui não existe, isso aqui não é um CCIE de DevNet, isso aqui é um CCDE, tá? Que é o cara de design, que vai ter uma visão macro da rede, né? Agora você tem um CCIE de Enterprise, você tem um CCIE em Wireless, você tem um CCIE Service Provider, Secure Data Center Collaboration, né? Beleza? Eu acho que ficou bem claro aí, né? O que caminho seguir, por onde ir, tá? Não se confunda, né? Nem tudo. Você vai ver o mercado tá falando muito de dev. Só que quando você olha que você fala, caraca, então eu vou começar pelo DevNet. Você vai começar errado, cara. A não ser que você queira ser um programador, né? Agora, você quer ver um cara que vai trabalhar com infraestrutura de redes, ter a base de redes, você começa pelo seu CCNA, porque ali você vai ter base de redes. É que você não tem base de redes nenhuma, tá? Você vai ter lá um módulozinho que não é nada. Não vai se desapontar, né? Se matar ali, ficar boiando e se desapontar e depois falar, cara, eu não saco nada de redes, tá? Olha o que o mercado tá contratando, cara. Uma mania, né, do ser humano é essa. Ele quer... Às vezes ele quer caminhar contra a... Ele quer caminhar contra a maré, tá? A maré tá vindo gostosinha lá, é só ele pegar, subir na prancha e surfar, mas ele fica loucão, dando braçada, querendo nadar contra a maré, né? Olha o mercado, olha o que o mercado tá contratando. Não é só o que o mercado tá apontando, o mercado tá apontando, sim, você tem que sacar de automação, sim, você tem que sacar de programability, você tem que sacar de conteúdo de dev, você tem que sacar, porque é o mercado, isso é o mercado, tá? Por isso que foi incluído dentro do CCNA e do CCNP a parte de automation e a parte de programability, né? Você tem que sacar. Agora, fazer o flip de uma carreira que você nem construiu ainda para cá, achando que você vai aprender algo, é diferente, né?
A base de redes, ela tá aqui, junto com a automation. Aqui, programability, 100% programability. Beleza? Acho que foi bem claro. Eu tô no chat aí respondendo alguma dúvida da galera. Vamos com tudo. Me fizeram essa pergunta no Instagram algumas vezes. Eu falei, cara, vou fazer uma aula especial para mostrar exatamente o que é trabalhar com dev, o que é ser um cara de infraestrutura de redes e quais são as oportunidades do mercado, tá? O mercado tem oportunidades pros dois. Mas isso aqui, tu vai nadar de braçada. Faz a jornada, cara. 1, 2, 3, 4. Faz a jornada. Segue comigo, cara. Porque eu fiz a jornada e olha a minha carreira. Olha a minha carreira, cara. Hoje eu tô aqui, pô, num banco, quando eu fui mandar currículo pra definir pra onde que eu ia, cara, eu tinha lá mais de 3 oportunidades na mão, aprovadas, pra eu escolher pra onde eu queria ir. Então, segue o passo a passo. 1, 2, 3, 4. Que vai dar tudo certo. Belezinha? Moçada, é isso aí. Vou fechando por aqui. Brigadão. Hoje foi uma aula de carreira. Eu gosto muito de falar de carreira, né? Porque às vezes o cara vê tanto conteúdo, mas ele não sabe por onde ir, né? Ele não sabe como usar todo esse conteúdo pra desenvolver a carreira dele, né? Não é só sair estudando também, você tem que ter estratégia de por onde que você vai. Belezinha? Tamo junto. Manda uma mensagenzinha lá no Instagram, pô. Manda lá. A gente troca ideia lá pelo Insta. Lá eu respondo todo mundo na DM. Me chama lá. Aqui embaixo tem alguns links importantes desse vídeo pra você ver também. Segue tudo que tá ali. Tudo que tá ali, o passo a passo. E vamos com tudo, galerinha. Eu vou indo nessa. Vamos pra cima. Forte abraço pra vocês. DJ, solta a vinheta, DJ. Valeu, fui. Beijão. Beijo do gordo.